Fala pessoal, tudo bem? Sei que você está aqui no grupo e você vai receber o link, então, sobre essa pequena aula, onde eu trago esse tema tão importante, que é sobre você saber, na verdade, quais são os principais motivos que faz com que o personal de hoje ainda não esteja preparado para atender o público idoso. Então, eu acredito que você, por estar no grupo comigo, com certeza você é um cara que está se preparando, ou você é uma profissional, ou um profissional que está se preparando para trabalhar com esse público. Mas eu quero trazer, na verdade, o entendimento do por que cada avaliação que está aqui no meu livro, aqui no meu livro, de avaliação física e funcional, e que é bônus no meu curso de avaliação física e funcional de idosos, por que, que o personal não está pronto para trabalhar com idoso a partir disso? Porque não sabe minimamente como avaliar e aí não sabe utilizar essa avaliação na hora da prescrição. E aí eu já contei inúmeros causos para vocês, né? Para quem já participou de live comigo, para quem vê os meus cursos, para quem me segue mais de perto. Se não seguir, acho bem importante você clicar lá no sininho para começar a me seguir. Mas a ideia é exatamente essa: é capacitar cada vez mais você e entender, na verdade, que hoje eu estou te trazendo na verdade, você precisa melhorar. Agora, como você vai melhorar? Aí você realmente vai precisar realizar cursos, se capacitar, e é isso que eu tenho trazido para vocês também. Esse é o curso de avaliação física e funcional de idosos, que de fato eu estou muito orgulhoso dos alunos que estão fazendo, alunos já me falando que vão ter que assistir 2, 3 vezes para sempre colocar essas avaliações para os idosos dele. Então é exatamente isso. É isso que eu quero trazer, é o quanto que você vai conseguir melhorar o seu atendimento ao trabalhar com esse público. E por que eu falo isso? Não é só porque apenas 12% dos personagens sabem prescrever treinamento resistido para idosos e nem apenas porque 8% dos profissionais sabem prescrever treinamento aeróbio para idosos. Não é isso. É porque não sabe o que precede a prescrição do treinamento, que é a questão de avaliar de maneira correta, de olhar para os números e conseguir interpretar esses números de maneira correta, de olhar para uma análise muito mais qualitativa do que o resultado te propõe. Pessoal, a hora que eu coloco isso no meu Instagram, quem responde, responde que sabe. Alguns poucos respondem que não sabe. Mas eu tenho certeza que a grande maioria que visualiza e não responde é porque não sabe e tem vergonha de falar. E se você está nesse grupo onde a gente não tem nenhum tipo de troca a não ser minha com vocês e do Djavan com vocês, vocês conseguem absorver muita coisa que eu estou colocando aqui, absorver muita coisa sem precisar se expor de, eu não sei. Então não tem problema você não saber. O grande problema é você achar que sabe e continuar fazendo um trabalho muito baixo a partir do tanto de coisas que você tem. Então, você se contentar só com conteúdo gratuito, por exemplo, e achar que é isso que vai fazer você se tornar um bom profissional. Na verdade, isso vai te fazer só ser um pouquinho diferente, mas não vai fazer você ter tudo o que você pode ter, ou ir ao máximo na profissão como você merece ir, tá? Então, eu quero trazer só uma apresentação, deixa eu só fazer aqui, ó, sobre os nossos conteúdos, né? Então, só para você entender quais são os conteúdos abordados nesse curso e nessas avaliações, eu vou falar cada uma delas rapidamente, e vou dar algumas experiências para vocês. Então, a primeira avaliação, cada avaliação dessa aqui é algumas são 2 aulas. Por exemplo, em avaliação de fragilidade, a gente tem a avaliação de fragilidade, que é uma aula sobre, e uma aula que eu falo como calcular quilocalorias. E aí a planilha no Excel está disponível. Então, para você poder pegar a planilha no Excel e já calcular quilocalorias ali a partir do IPAC. Então, umas coisas importantes. Você vai fazer fragilidade, você tem que ter um dinamômetro, tá? Você tem que ter, você tem que realizar o IPAC, que é o Questionário Internacional de Atividade Física. Você tem que fazer um teste de caminhada. É isso que é para fazer. Professor, mas eu não tenho dinamômetro. Pessoal, eu vendo, na internet vende, mais barato que um adipômetro. Você precisa investir em você. Não tem para onde correr. Você precisa investir em você. Então, eu não tenho. Se vira, vai atrás. É isso, não tem o que
o que fazer? Tem que ter o dinamômetro. A mesma coisa de você vai trabalhar com hipertenso e não ter um aparelho de pressão arterial para verificar a pressão desse indivíduo. Trabalhar com diabético e não ter um glicosímetro para verificar a glicemia desse indivíduo. Não faz o mesmo, não tem sentido. Você tem que ter os equipamentos. Tem que ter um dinamômetro, beleza. Avalia, faz o IPAC, avalia quilocalorias. Agora, professor, eu preciso avaliar a fragilidade de todos os idosos? É claro que não. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que eu não avalio fragilidade, eu avalio sarcopenia dela. Mas por quê? Porque ela é uma mulher que se movimenta, ela consegue, ela faz todas as tarefas de casa, ela é minimamente ativa, ela não precisa realizar um teste de fragilidade. Professor, mas a maioria dos idosos que a gente vai trabalhar vão ser idosos frágeis? A maioria não, mas um número importante pode ser, cara. E mesmo que seja um, você precisa avaliar. Porque entenda, se ele é frágil, se ele é considerado um idoso frágil, o seu treinamento vai ser diferente. Ele vai ser muito mais voltado para uma outra questão, que eu explico isso no curso. Agora, a gente tem, então, diminuição de apetite, não. A gente tem perda de peso não intencional, a gente tem fadiga referida, a gente tem nível de atividade física, a gente tem mobilidade, você tem algumas observações, tem alguns aspectos que você precisa observar para poder criar esse construto de fragilidade. E aí, só para deixar claro, isso não quer dizer que esse indivíduo tem um problema cognitivo, tá? Nem toda fragilidade gera problema cognitivo, pessoal. Só para deixar claro. Então, vocês podem ter, muitas vezes, indivíduos que são mentalmente muito bons, eles conseguem conversar com você, formular frases, eles riem, eles brincam, eles são alegres, divertidos e tudo mais, mas é um indivíduo frágil, que você precisa avaliar. Eu tenho um caso de uma idosa, por exemplo, que ela era super divertida, ela nossa, uma pessoa muito querida. E aí eu fui verificar, eu falei, não, mas espera aí, vamos ver. Vamos andar e tal. Aí eu fui andar com ela, andar assim, né? Fui ver a marcha dela. Aí eu falei, vixe, realmente ela anda bem devagar, ela arrasta o pé e tal, mas uma mulher super lúcida. Então não confunda lucidez, cognição com fragilidade. Fragilidade é uma questão física, tá? Pura e simplesmente física. Vocês vão ver meu gato passando aqui daqui a pouco, viu? É uma condição pura e simplesmente física. Então, você precisa. Eu fui lá e avaliei a fragilidade dela. A mulher era vegana, não, ela era vegetariana. E aí eu fui lá e avaliei a fragilidade. Quando eu avaliei a fragilidade dela, pois ela era frágil. Porque num construto de fragilidade, dos cinco pontos adotados, se ele tem 3, ele já é considerado frágil. Ah, professor, mas e se ele tem 2? Ele é considerado pré-frágil. E aí eu já olho diferente também. Então, tudo isso precisa ser observado. Qual é a outra avaliação, né, que a gente tem nesse curso e que falta para o profissional de educação física? É a questão do risco de quedas. Pessoal, risco de quedas a gente tem que aplicar em todos os idosos. Tá? Tem que aplicar em todos os idosos. E aí, notem, tudo que eu vou falar nesse vídeo é o que você precisa fazer. Agora, como você precisa fazer, aí eu vou ter que te dizer que você vai ter que investir em você. Tá? Porque não adianta nada eu colocar tudo isso aqui que eu vou colocar aqui, das 13 aulas que a gente, 13 módulos que a gente tem aqui nesse curso, se você não investe em você e acha que com essa informação é suficiente. Porque como avaliar risco de queda? Eu tenho o teste da escala de equilíbrio de Berg. Ah, professor, mas isso é simples, eu vejo na internet lá e eu aplico. É sério? É sério que você vai trocar 15 anos de experiência com avaliação por um vídeo no YouTube para você aplicar? É esse o tipo de tratamento que você quer dar com o seu idoso? Então, a escala de equilíbrio de Berg, ela não foi feita, inclusive, só para idosos. Ela foi feita, inclusive, para indivíduos que sofreram AVC, indivíduos com Parkinson, que nem sempre são idosos. Então, indivíduos que, sim, apresentam uma chance maior de ocorrência de quedas e você precisa avaliar. Então, a gente acabou de submeter um artigo que a gente avalia risco de queda, a gente avalia ocorrência de queda, funcionalidade e força. Funcionalidade e nível de atividade física. E os idosos que eram mais ativos, eles caíam menos, os idosos que tinham menos força em membro superior e inferior,
avaliado por Hickley Jones, pelo protocolo de Hickley Jones, que eu vou explicar depois, eles caíam mais. Então, a gente submeteu agora, a gente não sabe se vai ser aprovado agora, mas não vai ser, se vai ser aprovado, mas a gente submeteu todos eles idosos institucionalizados. E a gente viu a questão da ocorrência de quedas. É algo importante em todas as esferas, em todos os níveis de condicionamento, todas as capacidades físicas de um idoso, seja ele no nível 1 ou no nível 5. E eu falo disso no final também. Bom, além disso, a avaliação de declínio cognitivo. Para todo mundo? Não, claro que não. Claro que não. Você tem idosos que são altamente ativos mentalmente, lúcidos e tudo mais, você não precisa aplicar a avaliação de declínio cognitivo. Agora, novamente, a mesma coisa da fragilidade. E aí? Alguns você vai precisar. E aí, se você constata que ele tem declínio cognitivo, o seu treinamento é diferente, a maneira como você vai conduzir não só os exercícios, mas a forma como você vai explicar os exercícios. Você teve um indivíduo que sofreu AVC. Esse indivíduo, ele sofreu o episódio lá, ele teve um comprometimento de fala. Aí você percebe nesse meio do caminho que ele tem dificuldade, ele diminuiu o tempo de concentração. Ou seja, agora as suas frases, elas precisam ser mais curtas. Elas não podem ser um texto, elas precisam ser frases curtas. Exemplo, X, senhora Y, senhor X, preciso que o senhor pegue isso e levante aqui. E não, olha, eu preciso que você faça isso, depois faça isso, depois faça isso, depois vai ali. Já foi. Agora, como que eu sei isso? Eu preciso avaliar a cognição. Porque se eu avalio a cognição, agora eu sei como eu vou conduzir o meu treinamento. Então, o texto fala, né? Saiba. Vocês vão ver o rabo do meu gato. Vai pra lá, chiclete. Ai, desculpa, pessoal. Saiba como. Eu saiba o que os personagens estão perdendo, né? Saiba como que a gente pode fazer. Saiba o que vocês não estão utilizando. Então, olha o quanto que é importante. Assim, pensa comigo. Pensa comigo na entrega que você vai dar para esse cara. Você vai chegar com ele, com a família dele, e vai explicar: olha, aqui deu um declínio cognitivo, provavelmente em virtude de X, Y, Z. E para isso o meu treinamento vai ser diferente. A gente vai trabalhar assim, assim, assado. Ai, como eu quero essa educação física, como eu quero você fazendo isso. E você fazendo isso, e depois você olhar para mim e falar assim: professor, você tinha toda a razão. Mas tinha toda a razão, professor. De fato, tudo que você falou, tudo que eu fiz, isso só agregou, isso só aumentou, isso só gerou mais valor. Tá? Bom, a gente fala de avaliação de depressão, e essa é uma avaliação que eu não falava nos meus cursos, e eu tenho falado muito. Inclusive, no volume 1 do livro aqui, não tinha avaliação de depressão, e agora tem. E por quê? Porque a gente tem cada vez mais idosos com ansiedade e depressão. Agora, professor, mas eu vou dar diagnóstico de depressão? Não, claro que não, mas é um questionário de 15 perguntas, qualquer um pode aplicar. Qualquer um pode aplicar. E aí você vai lá, realiza, e esse questionário, pessoal, ele pode ser aplicado para todos os níveis de idosos, tá? Vai lá, aplica, deu, né? Aí tem lá, são 15 perguntas, tem a pontuação, que eu explico tanto no curso quanto no livro. Aí deu o valor, e aí você vai chegar no idoso e vai falar: senhor X, a partir desse questionário aqui, ele deu que o senhor tem sintomas depressivos. E eu não posso falar mais nada além disso, porque ele é só um questionário de rastreamento. Mas eu acho que pode ligar um sinal de alerta para o senhor, para que talvez o senhor procure uma ajuda profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou mesmo de qualquer médico, para que ele faça uma análise mais detalhada e aí ver se o senhor está precisando mesmo ou não, caso o senhor queira. Entendeu? Você não vai chegar no idoso e falar assim: ó, seu X, tá depressivo, viu? Precisa tratar. Você não vai falar isso. Então cuidado, é a maneira como você vai se colocar e tudo mais. Mas sim, ele é um questionário que verifica sintomas depressivos. Se o idoso tem uma pontuação maior do que X, tá? Que está no curso, você precisa encaminhar ele, você precisa orientá-lo, não tratá-lo. Se você não é um psicólogo, se você não é um psiquiatra, tá? Então, profissional de educação física, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional que estão aqui que fizeram um curso e que devem estar aqui nesse grupo, provavelmente, não é diagnóstico que você vai tratar, tá?
É simplesmente uma orientação e é um questionário, pessoal. É uma coisa que tem que ser feito, é muito simples, tem que ser usado, o idoso tem que fazer, você tem que fazer, porque imagina para você isso, imagina o quanto que isso te dá de notoriedade como de fato um profissional de saúde. Bom, além disso, avaliação de foco e atenção seletiva, isso corrobora muito com o declínio cognitivo ali, vale muito a pena ser utilizado. Eu mostrei, inclusive, no meu Instagram, caso vocês não tenham visto, um aplicativo chamado Cognifit, muito legal, que você trabalha a questão de atenção seletiva, de foco. E, poxa, os idosos, eles estão com tecnologia, eles estão utilizando o celular, por que você não pode passar como tarefa para ele fazer? Olha, eu preciso que você faça essa tarefa aqui, esse joguinho aqui, porque é de joguinho, de atenção, de estratégia. Muito legal. Eu jogo, eu vou viajar muitas vezes e aí eu fico jogando, porque é distrativo mesmo, tá? Distrai, te foca, é muito bacana. E por que não? Porque você vê o idoso com baixo foco e baixa atenção seletiva, por que não usar? Por que não utilizar aplicativos? A gente já tem trabalhos com isso, muitos trabalhos, inclusive, usando o Cognifit. A avaliação de sarcopenia é a menina dos meus olhos, né? Quando se fala de avaliação de sarcopenia, eu realmente sei o quanto que isso tem que ser feito em idosos. Porque o treinamento é diferente, porque tudo é diferente. Tudo é diferente, tá? Tudo, literalmente tudo é diferente. Então, eu preciso avaliar a sarcopenia, eu preciso saber se esse cara tem baixa massa muscular, tem baixa força, tem baixa funcionalidade. E eu preciso avaliar, então, não tem conversa. Como que eu avalio? É um construto a partir de uma autora chamada Krusentoff, tá? Então, esse construto de sarcopenia, ele passa por diminuição de velocidade de caminhada, menor ou maior do que 0,8 metros por segundo, força, e aí precisa utilizar o dinamômetro, e massa muscular. E aí, para isso, você faz ou circunferência de panturrilha ou índice de massa muscular. Tudo isso eu ensino no curso. Tudo isso eu mostro como faz. Eu dou os detalhes ali do que você tem que fazer. Pessoal, fez isso, tem que aplicar, né? Então, verifica o seu índice de massa muscular, verifica o índice de massa muscular da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu tio, do seu avô, de quem for. E aí faz o teste de sarcopenia para ver se ele tem ou não. Inclusive, nessa aula, eu também disponibilizo uma planilha, que é para você colocar você coloca os resultados na planilha, uma linha só, e ele já dá o índice de massa muscular. A partir disso, você pega os pontos de corte. Simples assim. Não tem nem o que tem o que fazer, é só colocar lá, já aparece. É uma planilha simples, tá, pessoal? É só uma linha mesmo que você colocar os valores e aí já aparece o resultado lá. Apareceu o resultado na aula, eu explico se aquilo é alto, se aquilo é baixo, e aí você tem no livro também, tá? Se aquilo é alto, aquilo é baixo. E aí você consegue realizar tranquilamente. Aí me fala uma coisa, como que você vira para mim e diz, mas eu vou avaliar o idoso, o que que isso vai agregar? Pessoal, o profissional de educação física não tem noção. Não, não é possível. Eu tenho que ler isso como pergunta. Mas o que isso vai agregar? Meu amigo, eu já fiz avaliação que eu cobrei R$ 500. E a mulher tinha personal. Eu já fiz avaliação em idosos, onde o cara virou para mim e falou assim, nossa, nem em médico eu fui tão avaliado. Nem em médico. E essa história de, não, professor, eu faço uma avaliação por aula. Para com isso, pessoal. Para com isso. É dia de avaliação. Organiza quais são as avaliações que você tem que fazer com aquele idoso e realiza a avaliação. Se possível, vai de jaleco. Vai pronto para avaliar uma pessoa, diferente da sua aula prática, da sua aula ali com ele. Vai pronto para avaliar. O cara tem que olhar e falar assim, ô louco, peraí, isso, o visual é muito importante. As pessoas precisam ver a gente como um profissional que de fato vai e faz aquilo, e não, porque senão o aluno idoso vira e fala assim: mas ele nunca me avaliou. Ele pode falar isso, porque toda aula você faz uma avaliaçãozinha, vai lá e anota, faz uma avaliaçãozinha. É para não ficar chato. Que isso, pessoal? Que isso? É trabalho. Ia lá, resolve, faz a avaliação. Olha o tanto de insight que eu estou passando para vocês aqui. Prestem atenção. E nisso, que é uma aula que vai ficar no grupo aqui, tá? Como link no YouTube. Eu vou subir essa aula para o curso também. Eu vou subir essa aula para o curso. Então, quem
quem pagou o curso vai ter essa aula a mais, essa aula bônus aqui. A identificação de osteoporose, na verdade, é a leitura, né, de um laudo que vem do DEXA. Então, o DEXA te dá esse laudo. O DEXA veio, te deu esse laudo de se o indivíduo tem ou não osteoporose, e aí você consegue ver detalhadamente em qual L que é, se é na L1, na L4, na L3, na L2, na L5, no fêmur, se é na cabeça do fêmur, se é no colo do fêmur, se é na tuberosidade do fêmur. Então, tudo isso, tá? A gente consegue ver as porções, a gente consegue ver onde tem mais, onde tem menos massa óssea. A partir disso, a prescrição de treino muda também. Imagina, chega para você, osteoporose na coluna. Aí você olha lá e você vê uma osteoporose, um T de menos, olha só, hein, um T de menos 2,7. Você olha para o seu cliente e fala, tá tranquilo, deixa comigo que eu manjo. Aí você verifica lá de novo, um T de menos 4,5. Aí você fala, opa, peraí, aqui o nosso tratamento já é diferente. Aqui a gente vai precisar disso. Então, notem que você não vai ver se ele tem ou não osteoporose, você vai ver o local específico, o valor específico e vai conseguir trabalhar. Pô, aí, de fato, é algo... Vocês estão entendendo que eu estou querendo tirar vocês desse nível aqui e colocar vocês nesse nível aqui para navegar num lugar onde ninguém navega, para navegar num lugar onde os outros vão olhar e falar assim, caraca, você é profissional de educação física? Tô cansado de ouvir isso, pessoal. Eu tô cansado de ouvir assim, ó, nossa, você é profissional de educação física? Antes, eu me achava. Eu falava, pô, sou foda. Hoje eu fico pensando, não, tá errado. Tá errado, as pessoas não têm que me olhar desse jeito, as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, ele é profissional de educação física, é isso, porque esse é o trabalho dele, e não como se isso fosse uma coisa absurda, tá? Bom, além disso, a gente tem bateria funcional de Hickley Jones. O que falar? Dentro dessa aula, que é mais de 1 hora, eu falo sobre força de membros inferiores, força de membros superiores, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade de membros inferiores, flexibilidade de membros superiores, equilíbrio e agilidade. Aqui a gente ainda vê equilíbrio dinâmico, marcha, força de membros inferiores, agilidade com mudança de direção sobre um eixo, mudança de direção sobre o próprio eixo. Força de membros inferiores, força de membros superiores, a gente vê uma porrada de estratégia de movimento mecânico, a questão biomecânica desse indivíduo levantar da cadeira ou não, a questão como ele movimenta, como ele flexiona o cotovelo nas forças de membro superior, tudo isso a gente observa dentro de cada aula. Por quê? Porque não é só ver o número de repetições que ele faz, pessoal. É observar como ele faz. A maneira como ele faz durante os 30 segundos, inclusive. Em que momento ele começa a diminuir a velocidade, em que momento ele começa a falhar, em que momento ele começa a fazer errado. Tudo isso tem que ser observado. E entenda, quem observa, diz para mim, quem observa. Essa Hickley Jones, ela provavelmente é uma das avaliações, ela é uma das avaliações mais usadas, mais utilizadas em idosos, uma das mais completas. Mas quem observa isso? Nesse curso eu faço você observar. Quem está nesse curso vai observar. Bom, autonomia funcional de Gedelan. Poxa, aqui a gente tem um teste que é muito utilizado com pessoas mais ativas, e inclusive acabou de sair um artigo publicado pelo meu supervisor de pós-doc aqui, o Danilo Boccalini, onde ele fala da questão da relação entre o Gedelan e um outro teste em pessoas que são, se eu não estou enganado, eu vou pegar para vocês aqui na hora, tá? Danilo, me passou o artigo aqui, ó. A correlação, na verdade, foi publicado agora, Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício. Eu vou até mandar esse artigo no grupo, vou até mandar. Correlação entre os scores dos testes de aptidão funcional de Gedelan e escala funcional de CATS de idosos fisicamente independentes. Bacana, é um artigo do Araújo, Gabriel Araújo, e aí é tudo aqui da Federal do Espírito Santo, e muito bacana, muito bacana. Inclusive, a gente pode falar em um outro momento dessa CATS. E aí, ele faz essa correlação em idosos independentes, essa é a questão. O Gedelan, ele vê autonomia,
Então já precisa ser idosos independentes, tá? Autonomia diferente de dependência e independência, ok? Mas muito bacana que eu falo, e lembrando, tá? O GDLAN é um protocolo feito para mulheres. Professor, eu posso aplicar em homens? Pode aplicar em homens. Ah, eu tenho ponto de corte? Não tenho ponto de corte ainda, pelo menos até esse momento, e que eu saiba, tá? Capacidade cardiorrespiratória, obviamente, a gente vê VO2, a gente vê testes de milha, então a gente vê alguns tipos de testes que avaliam capacidade cardiorrespiratória, inclusive com planilha, também está no curso. A nossa 11ª aula é uma das aulas mais importantes. Ah, mas eu posso verificar dobra cutânea em idosos? Pode. Ah, mas todo idoso eu posso verificar dobra cutânea? Ah, a grande maioria pode. Alguns idosos eles vão ter mais sensibilidade, a pele muito fininha, você não vai conseguir puxar, porque tá lá um processo já que nem tem gordura e tudo mais. Pô, beleza, aí não precisa fazer dobra cutânea. Mas aí a gente realiza circunferência, peso, estatura, a gente realiza razão cintura quadril, razão cintura estatura, índice de conicidade. A gente consegue fazer uma porrada de coisa. Ah, professor, mas e o IMC? Pessoal, tem IMC específico para idosos. Ah, mas e a dobra cutânea? Dobra cutânea você pode ver de dois jeitos: somatório de dobras, que é o que eu mais utilizo, e também protocolo de cálculo de dobra cutânea, realmente, publicado por Hash em 2013. Eu falo isso no curso. A gente tem lá, inclusive com planilha que eu mostro, eu coloquei a planilha aqui de composição corporal. Com a planilha, tem lá o cálculo para homem e para mulher. Eu coloquei essa planilha para vocês também na aula. Então, dá para ser feito, sim, dá para entregar um baita de um resultado. E aí, a nossa 12ª aula, onde eu falo de anamnese e exames laboratoriais. Pessoal, sério, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, você acha que você vai aplicar em idosos? Todos? Em tudo? Não vai, você vai demorar 2 horas, 3 horas para ser feito. Agora, por isso eu tenho uma aula de quais avaliações você realiza. E é aqui que está a sacada. Ah, mas eu preciso verificar exame laboratorial? Preciso. Eu preciso de anamnese? Preciso. Imprescindível. Imprescindível a anamnese. Exame laboratorial? Preciso também. Ah, mas se ele tem o exame faz 6 meses. Beleza, pega esse exame, não precisa mandar furar ele de novo. Agora, se tem faz 2 anos que não vê, é aquele idoso lá, homem, que não quer fazer exame nenhum, você precisa fazer ele pegar exame. Pessoal, você está trabalhando com saúde. Você não está trabalhando com alto rendimento, você não está trabalhando com bumbum na nuca, você está trabalhando com saúde. Até o bumbum na nuca, né? Porque, principalmente quando é mulher, os endócrinos pedem exame de sangue para verificar a questão da taxa hormonal também. Você está trabalhando com saúde, você tem. Não tem conversa, idoso tem. Ah, professor, eu estou trabalhando com uma idosa que tem arritmia. Eu tô falando tudo de coisas que eu já ouvi, tá? Idosos que têm arritmia. Ah, eu tenho que pedir para ela ir ao médico? Meu Deus. Mas nem se ela não tivesse arritmia, ela fosse obesa, ela tivesse hipertensão e ela mais de 60 anos, você tem que pedir para ela ir ao médico. O médico tem que dar um laudo dizendo que ela está apta, depois de fazer, se possível, um teste de esteira. Meu Deus! Vocês estão conseguindo entender por que a educação física ela tem muito o que evoluir ainda? Só um minuto. Ai, ai, você me dá trabalho, hein, filho? Ele pede para sair. Pessoal, é assim mesmo, tá? Eu não vou editar isso aqui, não. É desse jeito, porque é para vocês conhecerem minha vida. Eu sou um ser humano comum. Tenho um gato que eu amo de paixão. E se vocês gostarem, eu até mostro ele aqui um dia. Alguns já viram. E aí, entenda, você precisa ter uma estratégia para cada tipo de idoso, um tipo de sequência de avaliação, porque isso te economiza tempo, te deixa muito mais eficiente. E aí eu até disponibilizo isso para vocês aqui no curso. Eu mostro certinho. Para você que está no grupo, eu até deixei essa aula disponível, tá? Só que aí precisa saber os entremeios das avaliações, beleza? Pessoal, essa era a nossa conversa de hoje. E aí, entenda, os principais motivos que faz com que um personal de hoje ainda não esteja preparado para atender o público idoso: não se capacita,
acha que o que eu estou mostrando aqui para vocês no grupo, ou o que eu coloco no meu Instagram, ou o que demais professores colocam no Instagram, já dá para treinar o idoso, e não dá, não dá. Ah, mas eu treino, meu idoso tem resultado. Por quanto tempo? Ah, mas eu avalio, eu sei avaliar. Será que, para quem fez o curso, você acha que fazer o curso, um curso que está tão barato assim, com um desconto, com um monte de coisas, será que ele não está mais preparado que você? De verdade? Ah, não, mas eu acho que esse tanto que eu estou preparado tá bom. Tudo bem, cada um se conforta e estagna em um local dele. Tudo bem. Mas eu digo que, com muita tristeza, porque eu talvez seja um dos caras que mais fale sobre isso no Brasil hoje, com muita tristeza eu te digo que não dá 20%. Não dá 20%. Não dá mesmo. Porque se desse mais de 20%, eu não teria tanta pessoa me pedindo ajuda quando é com o avô, quando é com a mãe, quando tem um aluno. Pessoal, não espere chover para comprar guarda-chuva, porque aí é mais caro. Não espere. Esteja preparado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, então. Fiquem com Deus. E, pô, entendam, vocês precisam evoluir. E eu quero ajudar muito vocês para isso. Um abraço, pessoal.